Estou no 8º período e também faço parte da comissão, né, do grupo de estudos ATCGene. Antes de tudo, antes de começar, né, a gente vai disponibilizar a lista de presença mais ao final da palestra, tá bom? E aí vocês ficam atentos no chat. E outra coisa também é, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da palestra, né, ou tiver alguma pergunta, anotem e deixem mais ao final, ou coloquem no chat também, que ao final a gente vai disponibilizar um tempinho para poder estar falando com vocês, tá bom? Então, agora eu vou apresentar a nossa palestrante, né? O nome dela é Gabriela Ferraz, né, discente. Ela foi, né, é licencianda, na verdade, em Ciências Biológicas, pelo IF do Sul de Minas Gerais, do campus Inconfidentes, né? Ela desenvolveu, né, e desenvolve trabalhos e projetos na área de seleção e melhoramento genético do cafeeiro. Atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas na Universidade Federal de Lavras. E hoje ela vai estar falando um pouquinho com a gente sobre o tema conhecimento, né? Conhecimento das flores e de um jeito diferente. A gente, então, né, Gabriela, a gente agradece muito a sua presença, agradece a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje e pode começar, ficar à vontade. Você está me ouvindo bem, Bárbara? Tô sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, a presença de todos nesse dia de hoje. É um dia muito importante para mim, né? Uma das primeiras vezes que eu vou palestrar aí para vocês, né? Para um público que eu não conheço. Então, estou muito grata de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Então, como a Bárbara, ela me introduziu aí, né? Eu pesquiso café. Principalmente aí a minha pesquisa está na linha de melhoramento genético visando qualidade de bebida. Aí vem a pergunta, né? Então, de onde vêm as flores? No nosso programa aqui de pós-graduação, a gente tem uma disciplina que é Seminário 4, onde a gente faz uma apresentação relacionada ao tema de genética, e os professores nos incentivam a trazer temas que não estão relacionados com a nossa linha de pesquisa. Então, eu fui bem além e comecei a ler um pouco sobre flores, depois de um artigo que eu achei, que eu até vou falar dele para vocês um pouquinho mais à frente, e vou trazer um pouquinho do assunto de flores que vão para além da beleza. Ou seja, flores que são utilizadas com fins medicinais, ou seja, elas vão além do uso ornamental. Para isso, eu vou contextualizar um pouquinho, né, o mercado de flores, vou falar um pouquinho, lógico, na linha do melhoramento, e qualquer dúvida, qualquer coisa, como a Bárbara instruiu, vocês vão anotando tudo, e depois a gente vai conversar um pouquinho ao final. E qualquer problema no áudio, por favor, me avisem aí, tá bom? Então, vamos começar aí conhecendo um pouquinho do mercado de flores. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, o mercado de flores, ele rendeu nacionalmente em 2021, cerca de 10 bilhões, quase 11 bilhões de reais. O estado de São Paulo se destaca porque o estado de São Paulo é um dos maiores produtores de flores do Brasil. São um total aí de 8.300 produtores, e desses 8.300, como eu falei que São Paulo é um grande produtor, cerca de 4.565 produtores estão no estado de São Paulo. Os demais distribuídos pelo país. A mão de obra envolvida diretamente é de 210 mil, mas indiretamente chega a gerar até 800 mil empregos. O número de espécies produzidas de 2.500 espécies, então uma ampla gama de espécies que são produzidas aqui no país, com mais de 17.500 variedades cultivadas.
Nós temos diversas feiras e exposições pelo país, né, totalizando 35 feiras, assim, mais nacionalmente conhecidas, 15 delas aí no estado de São Paulo. E uma das mais conhecidas é a feira de Olambra, né? Olambra é grandemente conhecida no país, ela tem uma festa aí que se finalizou esse ano aí no dia 25 de setembro, então chega a quase um mês de festa, né? 20 dias, um mês de festas, com belíssimas apresentações, muitas oportunidades de negócios e oportunidades também de passeio, né, de turismo aí para quem gosta do mundo das flores. Quando a gente fala de porcentagem, né, de área por segmento de produção, no ano de 2020, as plantas ornamentais eram cerca de 50% da produção, as flores de corte, 29%, as flores de vaso, 18%, e os demais segmentos totalizavam 3%. No ano de 2021, a gente pode ver que teve uma mudança aí nesses segmentos, né? A gente pode ver que as flores de vaso tiveram um aumento muito grande na porcentagem na representatividade, né, do mercado de flores. As flores de corte diminuíram muito, né? Chegaram a 15%, e as plantas ornamentais 24%. Grande parte disso se deve ao momento, né, que a gente vivenciou, momento de pandemia, onde já não se tinham mais festas, casamentos de formas presenciais, e este é um grande mercado para as flores de corte e para as flores ornamentais, né? Mas, como o pessoal a grande parte das pessoas começaram a trabalhar em casa, né, em home office, o pessoal quis levar para sua casa um ambiente mais acolhedor. Então, as flores de vaso tiveram uma ampla aceitação de mercado e aí garantiram aí a rentabilidade de muitos produtores de flores. E se a gente pensar nesses segmentos, então, quais são as principais espécies, não é, que nós temos de flores, quais são as mais vendidas no Brasil? Então, em termos de flores de corte, nós vamos ter as rosas, os lírios, os crisântemos, as austroemérias, que são muito utilizadas para enfeites de casamentos e festas, os lisianthus, a boca de leão, o cravo spray, que é um cravo muito bonito, que é um cravo grande, muito bonito, a gipsofila, que é amplamente utilizada ali para dar suporte, né, aos arranjos. Então, você tem as flores principais dos arranjos, você tem as flores que dão suporte ali ao arranjo, então você tem a gipsofila bem usada, popularmente conhecida como mosquitinho, e também temos as folhagens, né, são usadas em arranjos também, e também em vasos, como a costela de Adão e a tuia. Também em jardins, né, costela de Adão é bem comum em jardins, tuia também. Quando a gente fala de flores de vaso, aí vem os vasinhos de azaleia, né? As violetas, os antúrios, as roseiras também podem ser cultivados em vasos, e disparado ganham aí as orquídeas, né? As orquídeas que apresentam uma gama muito grande de cores, diferentes formas, então realmente é um mercado bem grande. As calanchois também são muito vendidas, muito utilizadas para presentes Dia das Mães, né? São muito vendidas aí pela facilidade do cultivo, né? O tamanho. Os crisântemos também podem ser cultivados em vaso e também são utilizados como flores de corte. E as mudas, né? As mudinhas que são utilizadas para o paisagismo. Nós temos as folhagens também, que são amplamente vendidas. E aí a esquerda do vídeo, né? A esquerda do vídeo na parte inferior, a gente tem a Catharanthus, que a gente vai falar um pouquinho mais dela mais à frente, que é também comercializada em mudinhas, em saquinhos, né? Que são comercializadas e já colocadas aí no jardim, né, plantadas no jardim diretamente. Como plantas ornamentais, a gente vai ter o cacto,
A gente vai ter o ficus, essa árvore de ficus, assim, é amplamente também comercializada, em vários lugares a gente vê dela. As suculentas, é muito utilizada em ambientes fechados, assim, ambientes pequenos, pela delicadeza, né, em vasinhos. Algumas pessoas colocam até no formato, assim, de um aquário, assim, bem bonito e fica muito, muito elegante, muito bonito nos ambientes, valoriza os ambientes. As samambaias também são muito utilizadas para jardins verticais, né? Às vezes o pessoal não tem, assim, um espaço legal para montar um jardim grande na sua casa, mas tem aí uma parte, assim, de fora da casa que consegue montar um jardim lateral, um jardim vertical, perdão, e as samambaias são amplamente utilizadas. E as amioculcas também, que são plantas bastante interessantes, porque são bem resistentes em lugares fechados, elas também resistem a pouca luminosidade, né? E não precisam, assim, de tantos cuidados, assim, a rega é um pouco, pode esperar alguns dias para ser regada, então é uma planta bem interessante também para ambientes fechados. Então, todo esse mercado, ele rende aí para o Brasil números muito expressivos e a gente pode notar um crescimento constante aí do mercado de flores. Então, a gente vê que em 2012, onde se rendiam 4,8 bilhões de reais para aí 2021 a gente vê uma curva crescente, né? Sempre crescimento todos os anos, que chega até 2021 com quase 11 bilhões de reais aí de arrecadação aí do mercado de flores. Então, é um mercado bem importante no nosso país. E quando a gente fala, né, de melhoramento genético de flores, de lançamento de cultivares, de novas espécies, de conhecimento de novas espécies, mas principalmente do melhoramento genético. Quais são os objetivos, então, do melhoramento genético de flores? Então, a gente vai ter ali a adequação para o cultivo, é muito importante, porque precisa-se ter o cultivo em larga escala de muitas espécies. O potencial produtivo, às vezes é uma planta muito bonita, mas não produz o que seria interessante que ela produzisse. A qualidade, que vai envolver aí cor e tamanho, mais para frente a gente vai ver que isso gera rentabilidade, né? Uma boa biologia reprodutiva, né? Se você tem dificuldade de propagar, a planta é um problema. Uma longevidade pós-colheita, ou seja, quanto tempo após colhida em campo, quanto tempo de prateleira vai ter esse material, quanto tempo ele vai estar disponível, né, para transporte, isso é muito importante, às vezes a longas distâncias, então é muito interessante. E resistência a estresses bióticos e abióticos, né, sem dúvida, isso é interessante porque isso, uma planta mais resistente possibilita também uma maior propagação, ou seja, né, vão ser cultivares que podem ser plantadas em outras regiões e podem ser levadas para mais longe, né? Então, podem ser cultivadas em diferentes ambientes. Então, isso é bastante interessante, plantas mais resistentes. E isso tudo vai gerar uma viabilidade comercial desse produto e vai demonstrar o potencial de mercado. Então, quando a gente fala de melhoramento, a gente vai falar de diversas características das espécies florais que a gente trabalha. Esse artigo é um artigo bastante interessante, que é um artigo de 2015, onde eles fazem uma revisão sobre o desenvolvimento, né, e a regulação da coloração das flores nas plantas ornamentais. E ele, apesar de não ser tão novo, ele traz algumas informações que são bem interessantes, aí eu coloquei para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Então, os autores, eles vêm trazer que para plantas ornamentais, né, eles trazem no artigo que a cor da flor, ela é um determinante da qualidade. E ela não afeta só o mérito ornamental, ou seja, não é só a beleza da planta, mas ela influencia diretamente no valor comercial. Ou seja, plantas mais bonitas, com cores mais raras, elas têm um valor agregado. E isso é bastante interessante para os produtores.
E eles trazem um trabalho bastante interessante no artigo, que mostra que o formato das células epidérmicas das flores pode ter um impacto na cor. Ou seja, células que têm um formato mais cônico, por exemplo, elas aumentam a proporção de luz incidente na célula. Isso vai aumentar a absorção de luz pelos pigmentos e vai gerar um escurecimento da flor, porque você vai ter uma saturação maior da cor. Já em células planas, elas refletem mais a luz, e isso diminui a absorção da luz pelos pigmentos e leva a uma cor mais clara da flor. No exemplo que eles trazem no artigo, eles mostram a Snapdragon magenta, que ocorreu nela uma mutação. E essa mutação, ela agiu lá no fator de transcrição da família MIB, mixta, o gene mixta, e as células que eram epidérmicas tornaram-se planas. As células que eram cônicas tornaram-se planas, perdão. Então, a gente pode ver aí na imagem que, na figura A1, a planta que apresenta as células cônicas na epiderme, né, nas suas flores, ela tem uma cor muito mais escura, enquanto as que têm as células planas refletem mais, né, a luz, como a gente viu, e possuem uma cor aí mais clara. Então, os pesquisadores descobriram que o desenvolvimento da cor da flor, ele está relacionado também à estrutura do tecido da pétala. E a distribuição dos pigmentos e os tipos de pigmentos. Então, isso vai poder ser regulado pelo ambiente, né, por fatores ambientais, mas também é possível hoje já se mexer pela engenharia genética, a gente já ter também mudança de cores, como a gente vai ver a seguir. Esse artigo é um artigo interessante porque em crisântemos, cravos, rosas, lírios, a gente não tem a coloração azul. A gente tem diversas outras cores, mas não tem a coloração azul. Então, nesse artigo, os autores conseguiram, através de hidroxilações e glicosilações, né, a promoção de hidroxilações e glicosilações, como a gente vai ver daqui a pouco, trazer um crisântemo azul. Então, é bastante interessante. E como que isso foi possível, né? Então, como eu falei no começo, os crisântemos, os cravos, os lírios, as gérberas também, elas têm a pigmentação delas gerada pela rota das antocianinas. A rota das antocianinas é uma das rotas mais importantes, né, para a geração de coloração, não é a única, tem outras, mas é uma das mais importantes. Segundo o que eu li, né, a gente tem outras rotas, mas essa é a mais importante. E quando a gente fala dessas espécies que eu citei há pouco, elas não têm a ação do flavonoide F3'5'H. Ou seja, a antocianina, ela é gerada a partir da cianidina e não a partir da delfinidina. E qual que é a diferença dessas duas moléculas? A cianidina, ela possui apenas 2 hidroxilas no anel beta dela, aqui na parte superior. E a delfinidina, como eu destaquei no círculo em azul, ela possui uma hidroxila a mais no anel. E isso faz com que ela possa ter associações intramoleculares com copigmentos e gere a coloração azul. Mas, o que acontece? Apenas a inserção do gene lá, do flavonoide F3'5'H, não foi suficiente para gerar a cor azul em rosas, em cravos, em crisântemos. Gerou uma cor violeta. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram uma mudança na engenharia metabólica em 2 etapas. Então, primeiramente, eles introduziram um gene de ervilha, que é o CT-A3'5'GT, que é uma glicosiltransferase, e também, no segundo passo, inseriram um vetor de coexpressão junto com o gene de Catharanthus bells, que é essa
florzinha que eu coloquei na imagem do lado, que é um gene do F3'5'H. E o que eles perceberam, então, na geração das plantas mutantes? Então, como a gente pode ver na imagem, eu tenho aí 6 imagens, né? A planta cor-de-rosa, que é a planta da esquerda da parte superior, ela é a planta que não foi modificada, né? Então, ela teve aí a antocianina gerada a partir da cianidina, da atividade da cianidina, cor-de-rosa, normal. Aí nós vamos ter um mutante 191610, e esse mutante, ele teve a antocianina gerada a partir da delfinidina. Teve uma alta expressão de delfinidina, e como a gente pode observar, foi o que aconteceu, né, nos outros trabalhos, que a planta é violeta, roxa. Nos mutantes 19, 16, 25 e 19, 16, 18 e 19, 16, 12, a gente já teve a presença da cianidina glicosilada em maior quantidade, a expressão dela foi maior, e também a presença da delfinitina duplamente glicosilada, que é essa cadeira, né, que a gente vê em vermelho. Então, como a gente pode observar, o que teve a maior expressão de cianidina, as plantas elas começaram a apresentar uma coloração um pouco azulada. Mas o crisântemo azul mesmo, ele foi obtido no mutante 19, 16, 23, com a dupla glicosilação da delfinidina. O que essa dupla glicosilação fez? Ela fez com que essa molécula pudesse ter mais associações intramoleculares com copigmentos, assim como acontece em plantas que têm a delfinidina naturalmente, né? Tem a antocianina gerada a partir da atividade da delfinidina F3'5'H. Teve a coloração mais azulada do que as outras, realmente com a coloração azul. Eu cheguei a ler um trabalho que saiu depois, que esse crisântemo ele estava sendo inserido em programas de melhoramento, é uma característica que segregava, mas eles já estavam trabalhando no avanço de gerações para selecionar os crisântemos azuis. Entretanto, tem algumas plantas que, como eu falei no início, algumas espécies de flores que vão além do uso ornamental. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela considerou que 252 medicamentos de origem natural são básicos e necessários. E 11% desses medicamentos são inteiramente de origem vegetal. E uma quantidade considerável de drogas sintéticas, né, de medicamentos sintéticos, são provenientes de precursores naturais, ou seja, eu preciso do precursor natural para gerar o medicamento sintético. Então, a gente vai ver que existem aí espécies, como a gente vai falar um pouquinho de uma delas, são várias, mas essa me chamou a atenção porque ela é muito rara, o componente que tem nela. Então, mas existem espécies que têm esse uso medicinal e trazem um benefício para a saúde, para a nossa saúde. Quando a gente fala do melhoramento genético para plantas para plantas medicinais, aí a gente vai ver que o produto do melhoramento é o princípio ativo. Então, ele é o composto químico que tem um efeito terapêutico. Mas pode ser também um fitocomplexo, ou seja, um conjunto de princípios ativos que trazem um benefício à saúde humana. Então, o objetivo central em plantas medicinais é a produtividade expressa pelos caracteres quantitativos, né, que envolvem geralmente o teor de princípios ativos. Só que também existem princípios ativos que são determinados aí por poucos genes, né? Aí você vai ter caracteres qualitativos que envolvem também, podem envolver aí os princípios ativos que constituem, né, os princípios químicos que constituem aquele princípio ativo. Hoje em dia, ainda hoje, né, nos últimos anos e nas últimas décadas, o principal método
de melhoramento que é utilizado é a seleção massal. Então, o que é a seleção massal? Eu vou selecionar pelo meu fenótipo, ou seja, eu vou ver aquele fenótipo que me é interessante e vou fazer a multiplicação desse fenótipo. Como em plantas, a gente tem uma ampla quantidade de espécies que podem, plantas não, em flores, perdão, a gente tem uma ampla quantidade de espécies que podem ser propagadas de forma vegetativa, isso é bastante interessante, porque é como se eu estivesse fazendo vários clones daquela minha planta que eu considero que seja a mais interessante, pela cor, pelo tamanho, pela produtividade, ou por aqueles atributos que eu falei no começo. Então, você vai a campo, você escolhe as plantas mais interessantes, os genótipos mais interessantes, e você propaga. Essa é a seleção massal. Muito utilizada ainda nas flores. E quando a gente fala de plantas medicinais, a gente tem muitas espécies que são conhecidas, popularmente conhecidas, né? A gente tem, por exemplo, o amor perfeito, que tem uma propriedade muito interessante anti-acne, anti-inflamatória, né? É utilizada para o tratamento de reumatismo. A gente tem o gerânio, que combate celulites e estrias, pela sua propriedade de adstringência, cicatrizante também. A gente vai ter o hibisco também, que é muito conhecido, tem a propriedade laxante, analgésica, calmante. Temos também a jasmim. A jasmim é utilizada para o tratamento de doenças da pele, para depressão, irritação. A rosa branca, confesso que a rosa branca eu já conhecia também pelo conhecimento popular, tem propriedades aí calmantes e anti-inflamatórias. E a lavanda, né? A lavanda também é amplamente conhecida. Quem de nós pode ter ouvido, né? Um amigo, um conhecido que coloca os raminhos de lavanda debaixo do travesseiro para ter uma noite de sono melhor, né? Então, ela tem também propriedades calmantes aí interessantes para o sono. Mas, isso tudo que eu falei é o conhecimento popular, né? Você tem algumas coisas confirmadas, mas requer ainda muitos estudos, requer ainda muito conhecimento sobre isso. E tem uma linha de pesquisa que necessita de pesquisadores de conhecimentos novos, então tem muita coisa ainda para ser descoberta. E uma delas que me chamou bastante atenção do uso de uma espécie de flor com propriedades medicinais foi a Catharanthus rosus. A descoberta dela veio desse conhecimento popular, porque achavam que ela tinha uma ação interessante para o combate ao diabetes, mas na verdade se descobriu que ela tinha uma ação mais interessante ainda para doenças que atingiam o sistema imunológico. Para vocês terem uma ideia, é tão importante a Catharanthus, a gente conhece muito aí dos jardins e tudo mais, ela é tão importante que em 2017 a Springer lançou um livro. São mais de 600 páginas e diversos capítulos mostrando toda a pesquisa realizada nessa espécie. O livro é só da espécie, só de Catharanthus, e muitas perspectivas futuras. E vou trazer um pouquinho para vocês que a gente vai ver agora. Então, para a gente conhecer um pouquinho da espécie em si, é uma espécie que possui uma ampla distribuição. Garanto que muitos de nós aqui já vimos ela nos jardins, na parte de ornamentação, mas ela pode ser encontrada em grande parte do mundo, em regiões tropicais, subtropicais, muito comercializada, como eu falei, para jardins e para projetos paisagísticos, porque ela é uma planta muito fácil de ser cultivada, né? Ela é uma planta que se dá muito bem em solos pobres e não precisa de muitos cuidados, então é uma planta que fica bonita nos jardins sem necessidade de um cuidado muito, muito próximo. Ela é amplamente cultivada para fins medicinais nos Estados Unidos, na África,
na Austrália, na China, na Índia, na Espanha e no sul da Europa. Nos tempos atuais, onde a gente tem uma grande ênfase aí em utilizar produtos naturais no controle e no tratamento de várias doenças por conta de efeitos colaterais indesejáveis, porque drogas sintéticas podem trazer um efeito colateral muito grande, indesejado, esse apelo aí tem trazido uma visibilidade maior a esses medicamentos à base de plantas medicinais. Então, por que essa planta aí me chamou a atenção? Que eu trouxe ela para conversar um pouco com vocês. Hoje conversei com o pessoal aqui da genética, estou trazendo para conversar com vocês. Ela possui dois compostos que são conhecidos como vincristina e vimblastina. São alcaloides que ocupam toda a planta, então elas são encontradas na raiz, no caule, nas folhas, e elas têm uma ação muito importante para a saúde humana, como a gente vai ver e como eu já venho falado, mas o mais interessante é que elas, até então, só foram encontradas em catarantos rosos. Elas têm, um dos desafios para os pesquisadores da área é aumentar o rendimento, a gente vai ver que o rendimento é muito baixo, e reduzir a toxicidade, porque apesar dela ter um benefício no combate de cânceres que envolve o sistema imunológico humano e outras doenças também que eu vou trazer para vocês, a quantidade dela, né, a dose em que ela é utilizada pode ser tóxica também, então pode trazer também alguns efeitos colaterais. Então esse equilíbrio aí ainda precisa ser estudado e pesquisado ainda mais. Então qual é a ação desses dois alcaloides? Eles têm um mecanismo de ação citotóxica. Ou seja, elas vão ter aí uma interação com a tubulina, que é uma proteína muito importante na nossa célula, e vai interromper a função dos microtúbulos, ou seja, elas vão fazer com que os microtúbulos não sejam polimerizados de forma correta e não se liguem aos cromossomos da forma correta, como a gente vê na imagem. Então, ali onde está a mitotic arrest, a gente vê que os microtúbulos não estão ligados de forma correta ao cromossomo, e isso vai fazer uma parada da metáfase. E pode trazer, muitas das vezes vai levar a célula à morte. Então, ela pode ter uma divisão desigual, ela já pode morrer ali na metáfase, a célula, ela pode seguir um pouco na divisão e morrer na intérfase, ter a morte da celular na intérfase, e pode até, o ciclo pode até ter uma progressão, mas na maioria das vezes vai culminar na morte celular, porque você não teve a divisão correta ali dos cromossomos, como era de se esperar. Então, devido a essas aplicações, eles começaram a perceber que esse medicamento, esses princípios ativos, eles tinham uma ação muito interessante para o tratamento de cânceres. Então, a vimblastina, ela é utilizada na doença de Rockham, que é um câncer do sistema linfático, utilizada também no tratamento do câncer testicular, no tratamento do sarcoma de Kaposi, não sei se eu falei certinho, mas assim, então, o sarcoma de Kaposi, ele é um câncer também que ataca os gânglios linfáticos e outras partes também do corpo, como as mucosas e alguns órgãos internos. A síndrome de Albert-Bazin, que também se trata de um linfoma. O câncer de mama também, dependendo do tipo de câncer, a vimblastina também pode ser utilizada, e a vincristina também é utilizada para leucemia linfocítica aguda em crianças. Ambas os alcaloides podem ser utilizados no tratamento de neuroblastoma, que é um câncer que atinge as glândulas adrenais, aquelas glândulas que ficam acima dos nossos rins, né? O tumor de Wilms, que é um câncer de rins, também pode ser tratado, e também é utilizado para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e tratar também da pressão arterial. Tem efeitos colaterais, esse aqui é o problema.
maior que, às vezes, a dosagem, né, vai trazer efeitos colaterais, como a leucopenia, que é uma diminuição muito grande dos glóbulos brancos, o índice de glóbulos brancos no sangue cai muito, a depressão da medula óssea, onde você tem uma queda muito grande no número de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, e essa toxicidade é um limitante, então, para a dose de vinblastina. No caso da vincritina, ela pode gerar também a neurotoxicidade, ou seja, problemas no sistema nervoso. E, além da toxicidade, que ainda precisa ser regulada e controlada, apesar dos benefícios, né, que se traz nos tratamentos, como eu falei agora há pouco, a quantidade de alcaloides na planta é muito pequena. Então, para você conseguir 3 gramas desses alcaloides, você precisa de cerca de 1 tonelada de folhas. Então, isso faz com que esses alcaloides comecem a ser caros e limitados. Então, a gente tem ali um rendimento de tonelada por hectare quando em cultivo irrigado, chega a ser maior, né? As folhas, cerca de 3,6 toneladas por hectare, os caules, 1,5 toneladas, as raízes, 1,5. E no sistema de sequeiro, a gente tem aí 2 toneladas de folha seca, 1 tonelada de caules e não chega a 1 tonelada aí de raízes. Então, precisa de mais estudos, né? É uma área carente aí de estudos agronômicos e genéticos para estar melhorando a quantidade desses alcaloides, para estar aumentando a quantidade desses alcaloides por tonelada, aumentando o rendimento. Já se tem variedades disponíveis no mercado com potencial superior. Então, a gente tem esse instituto, que é um instituto indiano, o Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. É um instituto indiano que tem algumas cultivares já lançadas. Essa cultivar que eu trouxe aqui, a Nirmal, ela é bastante interessante e tem a tolerância a uma doença que acomete a planta, que é a Dierbeck. Traduzida literalmente, já fica um pouco estranha, que é a morte súbita da planta, é uma doença que leva à morte da planta. Mas tem um bom rendimento, 2 toneladas por hectare, e cerca de 0,8 a 1% de rendimento total de alcaloides. Uma outra cultivar também registrada, né, que tem lá no site do Instituto, é a Prabal. Ela já tem um rendimento de alcaloides um pouco maior, né, cerca de 1,65 a 1,95, e chega aí até 2,6 toneladas por hectare de produção de folhas. Mas a mais interessante delas é a Daval, eu traduzi como Daval, mas pode ser que tenha uma pronúncia diferente, né? Que é trazida aí por esse estudo de Kulkarni e seus colaboradores em 2003. Então, eles desenvolveram essa variedade que tem uma patente que chega aí a 6.548.746 dólares. Então, é um mercado que gera, assim, tem um grande valor agregado, né, como vocês podem perceber. E o que acontece? Essa cultivar, ela veio de um cruzamento que tinha uma mutação, e essa mutação levava a uma qualidade superior com uma maior produção de alcaloides e também a resistência à doença. Então, a gente viu a primeira que tinha uma boa resistência a doenças, mas que não produzia tanto, a segunda já produzia um pouco mais de alcaloides, né? Tinha um pouco mais de rendimento de folhas, por hectare, e ela juntou os dois. Ela tem um maior rendimento e tem também mais resistência. É uma das melhores cultivares, segundo listado lá no site, né, dessa instituição, e já é amplamente utilizada para cultivo comercial. Quando a gente fala, então, de doenças, a gente tem, assim, um grande espaço aí para muita pesquisa, porque você tem muitos fungos que atacam essa planta. Ela não é uma planta que gosta muito de umidade, né? Ela prefere
pouca água, solos mais secos, então esse é um desafio também, a gente vai ver mais à frente, aí ter cultivares que possam ser mais adaptáveis aí a esses climas, a esses solos. Então, você tem bastante aí área para pesquisa, porque você tem fungos, ferrugens, podridão da raiz, que acometem aí essa espécie. E quais são as perspectivas, então, né? Então, tudo começou nesse artigo, a minha pesquisa começou com esse artigo, que eu vou ter algumas análises de enzimas na minha tese, e pesquisando sobre elas, eu encontrei esse artigo que falava da invertase de parede. Então, como a gente viu, a Catharanthus rosas, ela tem esse forte apelo comercial pelos alcaloides que ela possui, que são anticancerígenos e até então só são encontrados nelas. Então, esse artigo, ele mostra que uma maior quantidade de invertase, a invertase ela é uma enzima que quebra a sacarose em glicose e frutose. E quando você faz essa quebra, além de você ter a glicose para ser utilizada lá na glicólise, né, para respiração, você também tem a glicose e frutose como um esqueleto de carbono para gerar metabólitos especializados. Então, eles começaram a perceber que quando você tinha uma maior quantidade de invertase, você teria também uma maior quantidade de alcaloides. Ainda é preciso mais estudos e compreender a regulação, né, da invertase de parede, pode aí trazer novas abordagens de engenharia genética e, quem sabe, aí aumentar os índices desses alcaloides em plantas. Então, você tem aí pesquisas, estudos de melhoramento sendo feitos para tentar aumentar a quantidade desses alcaloides na Catharanthus. Quando a gente fala de perspectivas para a produção farmacêutica e para o comércio internacional, e como eu falei, tem trabalho de melhoramento sendo feito, ou seja, tem cultivares sendo produzidos, muito voltadas aí para a resistência do ataque de fungos, né? Porque daí você vai ter a oportunidade de propagar essas plantas em situações mais úmidas, como eu falei, ela não gosta muito de situações úmidas, ela prefere solos mais secos, né? Então, condições mais aí quentes, então essas cultivares poderiam abrir fronteiras, né, para o plantio da Catharanthus, e a Europa e o Japão têm aí trabalhos bastante interessantes para novas cultivares. No início da década de 90, para a gente ter uma noção, ou seja, 30 anos atrás, o consumo da vinblastina e da vincristina no mercado internacional, ele obteve valores em torno de 25 a 50 milhões de dólares. Em 2005, que foi o dado mais recente que eu encontrei nesse artigo de 2017, o valor estimado foi de 150 a 300 milhões. Então, eu acho que hoje a gente pode ver que deve ter aumentado ainda mais, né? Existe a vincristina sintética, no entanto, ela é bem menos eficaz, então, que dá um significado muito importante para essas espécies, para esses fitoconstituintes, né, porque ele tem estruturas multifacetadas, ou seja, estruturas aí que possibilitam associações intramoleculares muito mais interessantes e muito mais bem-sucedidas, né, do que as drogas sintéticas. Então, você vai ter esse apelo aí um incentivo à produção dela de forma natural mesmo, né? E a Catharanthus, ela também tem um outro alcaloide que é utilizado também pela indústria farmacêutica, que é a jamilacin. Está sendo utilizado para drogas hipotensoras, ou seja, para tratar a pressão arterial. E em 2017, cerca de 200 a 300 toneladas de raízes, né? Aí, pelo que a gente pode ver, ele é encontrado nas raízes, foram necessárias para abastecer a produção necessária de 3.600 quilos de amilojacina na produção mundial. Então, além desses dois alcaloides que são mais raros, a gente tem diversos outros alcaloides. Naquele livro que eu mostrei para vocês, são diversos outros compostos, princípios ativos que são interessantes, que também precisam aí de pesquisa e de incentivo para serem descobertas suas funções e utilizados.
Então, hoje, assim, quais são os desafios, né? Não é só para a espécie que a gente está falando, é um desafio para todos os melhoristas, mas para Catarantos rosos, hoje, o principal desafio é fornecer a quantidade necessária de matéria-prima. Porque a pouca quantidade para abastecer esse mercado deixa o produto muito caro, inviabiliza, às vezes, o comércio. Então, aumentar a quantidade, né? São centenas de milhares de quilos por ano que são necessários. Trabalhar no melhoramento e na expansão do cultivo, né? Para que traga aí um equilíbrio entre a procura e a oferta, né? Então, para aumentar aí a oferta desse produto e também atender a todos que necessitam dele. Pesquisar mais sobre outros metabólitos secundários, como eu falei, tem vários, né? Investigando as atividades farmacológicas, então é uma área assim que tem é uma área muito ampla para estudos, e também investir em abordagens biotecnológicas, né, que podem auxiliar na produção destes alcaloides. Então, pessoal, como considerações finais, eu trouxe aqui para o pessoal e queria trazer para vocês hoje o quão é importante as pesquisas e o trabalho que a gente desenvolve, né? Seja como melhorista, seja como um biologista molecular, seja nos laboratórios, seja levando conhecimento, mas não é só levar o produto final, né? É garantir a pessoas que tenham seus filhos por mais tempo junto com eles, seus avós por mais tempo junto com vocês, seus pais mais tempo junto com vocês. Você vai não só entregar um produto, mas você vai entregar ali talvez um momento a mais, uma sobrevida melhor a algumas pessoas. Algumas pessoas, a gente viu aí que cânceres podem atingir, em sua maioria, as crianças, né? Então, é garantir a seus pais terem os seus filhos por um tempo maior com eles, é garantir momentos com pessoas que amamos. Então, nosso trabalho, ele vai além de fornecer um produto, além de fornecer um conhecimento, ele tem uma missão muito importante, né? Só quem passa pelo risco de perder alguém querido sabe a importância dessa pessoa na vida da gente, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos. O meu contato está aí na tela, qualquer coisa, vocês podem estar me enviando dúvidas, comentários. E eu estou aberta aí agora às perguntas, estou aberta aí aos comentários, estou aberta às conversas, né? Alguma coisa que eu falei que não estava assim muito coerente, o pessoal puder contribuir, eu fico aí muito grata. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Gabriela, a gente que agradece, a palestra foi muito boa, muito incrível, demonstra só exatamente o que você falou, né? Querendo ou não, o conhecimento que a gente desenvolve, principalmente para a área de melhoramento também, né? Envolve muitas outras questões, né? Não é só questão de produto, né? A gente tenta entender, talvez a melhor, até mesmo a preservação, talvez da diversidade, né? Da biodiversidade, e o quanto, né, o conhecimento, né, que talvez popular, e o quanto está associado com talvez a função daquela planta para a gente também, né? Em questão das flores e tudo mais. Sim. É muito interessante. A Sim, gente, sim. sim, a gente agradece muito, mais uma vez, a sua apresentação. E eu acho que eu vou deixar agora para as questões das dúvidas, né? Aí tem até algumas aqui no chat que eu posso estar fazendo. Ai, por favor, se puder. Você foi acompanhando mais efetivo aí que eu fui mais prestando atenção na apresentação. Tem uma aqui que é da Ida, mas eu acho que você meio que já falou, né? Um pouco. Hoje sabemos que a indústria farmacêutica utiliza principalmente metabólitos secundários dessas plantas para medicamentos. Você sabe se existe alguma forma de aumentar a produção desses metabólitos, assim aumentando essa produção? Bom, como eu falei um pouquinho, pelo pouco que eu li, né? O que eu li ainda foi pouco, né? Ainda tem muita coisa para ser lido aí. O melhoramento genético, ele contribui, mas ele tem um tempo, né? A flor ali, ela tem um tempo para você avançar gerações, é uma espécie de planta que nem tem um tempinho para você gerar uma cultivar nova, para você encontrar e tudo mais.
E tem essa parte da engenharia, né? A engenharia genética, que vem tentando aí nocautear genes, inserir genes, entender melhor como acontecem esses processos metabólicos para poder estar aumentando. Então, acho que é mais, segundo o que eu li, pode ter outras, claro, outras opções, é mais nesse sentido para aumentar o constituinte natural, né? Você tem aí as drogas sintéticas também, os componentes sintéticos, mas como eu falei, eles não têm, às vezes, uma ação tão efetiva como o natural. Sim. Acho que deve ter respondido. Se não foi, coloca aí no chat qualquer coisa. Coloca aí de novo para a gente. Tem um do pessoal aqui do laboratório também, que perguntou, você sabe dizer como é visto o